Amém. Boa noite, amados. Glória a Deus estarmos aqui juntos nessa noite. Essa noite é uma noite de muita alegria, muita festa. Nós tivemos o trilho hoje ao longo do dia e nós estaremos recebendo uma nova parte na família, nesta casa. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Hoje nós receberemos mais de 50 pessoas para essa família. Deus é bom demais e Ele tem agregado diariamente aos seus na sua casa. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Luz, Câmera e Ação, onde estamos mergulhados no livro de Atos, entendendo, buscando revelação da parte do Senhor, discernimento e pistas para vivermos uma vida segundo as Escrituras, para vivermos uma vida que agrada o coração de Deus. Não é um evangelho que criamos da nossa cabeça, mas um evangelho apostólico, um evangelho do Senhor, um evangelho bíblico, amém? É isso que eu e você queremos, igreja, noiva de Jesus. Estamos para viver aquilo que as Escrituras nos apontam como caminho. E nós então entramos no livro de Atos, no primeiro capítulo, na semana passada, fomos até o versículo 14, ali falamos um pouco da ascensão de Jesus, falamos um pouco do pedido de Jesus para que os discípulos voltassem para Jerusalém. E lá em Jerusalém, então, eles foram para o cenáculo, foram para um lugar mais alto, em uma casa, e se inclinaram em buscar ao Senhor no lugar secreto. Acabamos cantando recentemente aí a música Lugar Secreto, e enquanto eu cantava, eu tentava imaginar aqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, buscando, perseverando na presença do Senhor, até que algo de novo acontecesse. Porque esse é o nosso chamado, perseverarmos na presença do Senhor, buscando no Senhor, até que algo de novo aconteça. Amém? Quero convidar você então a ficar de pé, abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 15, do capítulo 1 de Atos, até o final do capítulo, que é o versículo 26. Amém. Olha para a pessoa do seu lado aí e diz a ela: que bom que você veio hoje. Olha aí, ela já arrancou um sorriso de alguém. Eita, família linda. Glória a Deus. O texto diz assim, a partir do versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor não só nos dá pistas, mas o Senhor colocou em cada um de nós o Teu Santo Espírito. E que aquele que nos convence é o nosso auxiliador,
é aquele que cuida das nossas vidas e que nos traz da gramática, nos traz da palavra para a palavra revelada, nos trazendo vida, nos trazendo rema. E Senhor, nessa noite que não seja diferente, oramos, Deus, que o Teu Espírito que opera em cada um de nós por meio das Escrituras possa, Senhor Deus, fazer algo revolucionário dentro de nós. Que saiamos daqui completamente impactados com a Tua presença, com a Tua revelação, impactados com o Teu operar e agir no meio de nós, Senhor. Não estamos aqui em uma reunião qualquer. Isso daqui não é uma palestra, Senhor. Isso daqui é um campo cirúrgico do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, nas nossas vidas. E sabemos, Deus, que essa cirurgia no nosso coração, na nossa mente, Deus, nos levará de um lugar onde estamos para um outro nível de glória, baseado na interpretação, no entendimento, na revelação que o Senhor tem para nós, neste lugar, aqui, hoje e agora. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós pedimos para que toda mente esteja cativa a Ti e todo coração, Senhor Deus, faz, Senhor Deus, de uma terra fértil, para que essas sementes, Senhor, caiam neste lugar de fertilidade, Senhor, e que saiamos daqui carregando essa semente preciosa com a terra, Senhor, necessária, adubada, preparada, Senhor Deus, para esse crescimento e amadurecimento que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Os discípulos, os apóstolos de Cristo, estavam perplexos, imaginamos ainda que pela ascensão de Cristo, agora em Jerusalém, orando, clamando, buscando o que haveria de vir, como esse Espírito se daria, como essa manifestação se daria. Eles estavam debaixo de uma promessa de Jesus, de que o Espírito Santo iria em favor deles e habitaria neles, mas isso até então, a única sombra que eles tinham a respeito disso, era de quando eles viram Cristo operar com sinais e maravilhas, os momentos em que Cristo também deu palavras de ordem a eles para que fossem, e por meio do ide de Cristo, enquanto vivo, eles operaram também sinais e maravilhas. Quando Jesus, por exemplo, levanta aqueles 70 de 2 em 2, enviando eles. E também baseado no entendimento que eles haviam aprendido por meio de ensinos falados daqueles sacerdotes, daqueles que até os 13 anos de idade os ensinavam a respeito da religião dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, de que eles ouviam falar a respeito dos profetas, daqueles profetas que fizeram milagres, grandes coisas, como Elias, Eliseu, grandes homens de Deus. Eles estavam então em oração. Imagino eu que, como a vigília que nós tivemos aqui de sexta para sábado, quem que veio nessa vigília? Foi uma bênção, né, gente? Buscando a face de Deus, colocando uma coisa após outra em oração, discernindo a oração dentre as orações, a direção dentre as direções, se inclinando, tendo tempo de comunhão, compartilhando a respeito do Mestre. E de repente, no meio daquilo tudo, Pedrão diz: irmãos, chamando a atenção para algo que precisava ser resolvido. Pedro torna-se o especialista das pendências. Mais do que ninguém, aquele homem a quem o próprio Cristo profetizou sobre a vida dele, ou delatou sobre a vida dele, de que ele negaria Jesus antes que o galo cantasse, por 3 vezes. Que de fato negou a Jesus. E Jesus, quando aparece com o corpo ressurreto, vai resolver essa pendência com Pedro. Perguntando a Pedro se o ama por 3 vezes, ou seja, resolvendo a pendência que havia ficado. Pedro se levanta no meio daquele tempo de oração, naquele tempo de clamor, daquele momento onde a igreja estava tentando discernir o que haveria de vir.
Porque ele entende que algo precisava ser resolvido. E aqui está a primeira lição desse texto para mim e para você nessa noite. Todas as vezes que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas, se houverem pendências, elas precisam ser resolvidas primeiro. Eu e você precisamos nos tornar, eu diria ainda mais, especialistas em resolver as pendências. É isso que a palavra aponta para mim e para você. Pedro, naquele momento que estava sendo confrontado daquela pendência com Jesus, que está lá em João capítulo 21, nos versículos 14, 15, 16, mas eu quero ler do versículo 17 em diante, onde diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito: pela terceira vez tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aqui nós ouvimos pregar muitas vezes a respeito do significado da palavra amor, nessas três perguntas, nessas três respostas. Eu não quero entrar aqui nessa noite, nesse contexto, mas eu quero continuar o texto que está escrito assim. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Preste atenção nisso. Quando porém fores velho, quando porém fores maduro, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus aqui já estava também antecipando o fim do chamado de Pedro. Os historiadores relatam que Pedro ficou 9 meses preso em uma prisão romana, que ele literalmente ficava acorrentado em uma coluna, e nesta coluna, acorrentado, ele recebia fezes dos outros presos e urina que estavam acima dele. Um lugar de desgraça. E os historiadores também relatam que por 9 meses ele ficou ali e não morreu, ao ponto de ser levado de novo para fora dessa cela, para fora deste lugar, e ser crucificado. Que também é relatado, onde ele diz que não era digno de ser crucificado como seu próprio mestre, então ele pede para que a cruz seja colocada na terra de ponta cabeça, para que a morte dele possa ser diferente da morte do seu mestre, porque ele não era digno nem de morrer como seu próprio mestre. Aqui são só relatos de historiadores, não há nada de canônico no que diz respeito à veracidade das Escrituras por meio do Espírito Santo, mas os historiadores relataram isso para nós. E Pedro então é apontado para essa direção, mas há algo muito mais profundo aqui também que nós podemos recolher deste diálogo de Jesus com Pedro. Jesus está dizendo: olha Pedro, quando você era mais moço, você ia por onde você queria. Mas vai chegar um tempo em que você vai amadurecer, Pedro, e você vai ser conduzido para a necessidade do reino e não para a tua necessidade. Você vai ser conduzido por meio de princípios que são maiores do que você. Você vai ser conduzido, Pedro, por um contexto de ensinamento e de convicção por meio do Espírito, que você vai ser obrigado a fazer coisas que talvez seja desconfortável para você, Pedro. Mas há algo muito mais nobre, muito mais valioso, muito mais profundo, que você vai viver, que vai além de você mesmo. E é aqui que está, amados, uma das partes deste ensinamento onde o cristão maduro aprende a resolver as pendências. Sabe por quê? Porque resolver pendência nunca é divertido. Não é verdade? Pedro se levanta e fala: amados, nós vamos precisar resolver aqui. Éramos 12, somos 11. Nós vamos precisar fazer com que essa situação se resolva. E eu e você então precisamos entender que há aqui uma pista para nós de que o verdadeiro cristão, aquele que busca se assemelhar a Jesus, é aquele que não deixa nada que não foi resolvido para trás. E falar a respeito disso hoje em dia é praticamente raridade. Não é verdade? Estamos numa sociedade onde é muito costumeiro dizer: deixa quieto. Até meu filho de 4 anos aprendeu a dizer: deixa quieto. E Jesus diz: não deixa quieto. Resolva, não deixa quieto.
Resolva o que está em ódio nesse momento, para que a revelação do amor seja ainda maior em você. Resolva aquilo que não foi resolvido, para que a cura na tua alma seja ainda maior. Resolva aquilo que está pendente, que vai contra a palavra de Deus, para que o teu nível de santificação seja elevado para um novo lugar. Resolva as pendências, igreja do meu coração. Está devendo para alguém? Busque pagar, busque acertar. Dê satisfação. Está devendo imposto? Pague seus impostos. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Está devendo? Dê a César o que é de César. É o que falou amém, chama César. Por isso que está todo mundo rindo. Continuemos aqui. Resolva as pendências. Resolva as pendências. Talvez você esteja brigado com alguém. Ah, ela fez por merecer, ele fez por merecer, está desse jeito. Não. O cristão resolve. O cristão vai lá ter uma conversa. Pastor, mas o que você está me pedindo é constrangedor demais. Sim, é constrangedor mesmo. Enquanto você era menino, você ia para onde você queria. Mas vai chegar um tempo na tua maturidade, onde você vai ser conduzido pelo propósito divino na tua vida. E eu quero dizer algo a você, existem lugares na presença do Senhor, existem processos no teu ministério, existem situações na tua maturidade cristã que você nunca irá alcançar se você não resolver as pendências que estão por aí. Existem situações, até somos uma cidade pequena, que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas parece que não há um desejo de se resolver. Olha lá, o fulano é assim mesmo. Não é assim mesmo. Eu sou assim mesmo não é uma palavra de cristão. Eu sou assim mesmo, você é assim mesmo. Não. Quando somos meninos, podemos até dizer isso. Mas há um nível que o Senhor requer de nós. Há um lugar de entendimento, há um lugar de intimidade, há um lugar onde o Espírito já começa a trabalhar, onde o Senhor já começa a operar, e que o Senhor proporciona para mim e para você um tempo de amadurecimento, e nesse amadurecimento, amados, nós iremos tocar nas feridas, iremos tocar naquilo que está pendente, iremos tocar naquilo que ainda não foi resolvido. Se fosse fácil, nós não precisaríamos de um auxiliador. Se fosse fácil, nós daríamos conta. Por que é que nós precisamos do Espírito Santo? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. É possível, porque Ele opera tudo em todos. É possível. Então, não deixe quieto. Resolva essa pendência. Irmãos! Vamos resolver isso aqui. Antes de que algo aconteça. Antes que sejamos encontrados despreparados. Antes que o tempo passe e a gente não faça o que a gente tem que fazer para viver o que a gente tem que viver. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Lembram de Judas, irmãos? Ele morreu, ele não está mais no meio de nós. Convinha que se cumprisse as escrituras. Convinha que se cumprisse as escrituras. A Bíblia já estava dando pista de que haveria de ter um traidor. A Bíblia já estava dando pista de que Jesus haveria de ser traído. A Bíblia já estava dando pistas de que algo iria acontecer por meio de um daqueles 12. E não só isso, mas Pedro e todos aqueles que estavam ali concordando com o que ele estava propondo para que aquela pendência fosse resolvida, concordavam porque eles sabiam, eles entendiam que algo precisava ser feito. Versículo 20, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a tua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Aqui Pedro cita 2 salmos. Ele cita o Salmo 69, versículo 25, onde o texto diz: fique deserta
a tua morada, ou aterrorizada a tua morada, que aqui no caso ele fala a respeito de Judas, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste. O que isso quer dizer? Quem que feriu Cristo? O próprio Deus. Isaías já dizia, agradou moê-lo. Por quê? Porque o Senhor, o justo juiz, foi quem enviou o Filho, para que o Filho pagasse o preço por mim e por você. Deixa eu te dizer, não foram os romanos que crucificaram Jesus, foi o próprio Deus que permitiu, junto com o próprio Deus que assumiu esse lugar. E por conta disso, então, Deus é quem feria. Agora, haviam os que perseguiam a quem Deus estava ferindo e acrescentavam dores àqueles a quem eram golpeados. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, não gozem da tua absolvição, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registros com os justos. E aqui é o salmo sobre o justo sofredor. Davi se coloca como um justo sofredor e esse salmo ele aponta para Cristo. Quando Davi fala do seu sofrimento, Davi já está antecipando, profetizando a respeito do sofrimento do próprio Cristo. Um outro momento em que Pedro também cita, e tome outro o seu encargo, no versículo 20, é o Salmo 109, versículo 8 também. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Nós vemos, amados, que o Espírito Santo profere as Escrituras pela boca dos seus, e é aqui o que Pedro está falando. Ele diz, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi. Veja só a revelação que Pedro tinha a respeito da palavra de Deus. Ele diz aqui para nós que a palavra de Deus é a profecia, é a boca do é o Espírito Santo falando por meio da boca daqueles que anunciam ela. Ou seja, quando eu e você vamos para as Escrituras, quando eu e você nos inclinamos em aprender a palavra de Deus, nós estamos tendo o grande privilégio de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Eu não estou aqui desconsiderando sonhos, não estou aqui desconsiderando as vozes audíveis que ele se manifesta no meio de nós, mas eu estou dizendo que a palavra nos ensina que as Escrituras é a própria voz do Espírito Santo. E quando nós nos inclinamos em conhecer a palavra de Deus, na sua intimidade, de forma disciplinada, quando eu e você nos inspiramos pela palavra de Deus e todos os dias vamos até ela para lê-la, para lermos aquilo que ela tem para nos ensinar, então nós podemos ser moldados e forjados e nos tornamos conhecedores da palavra de Deus. E as nossas respostas se tornam versículos bíblicos. A nossa forma de viver, ela é fundamentada no ensino da palavra de Deus. A nossa forma de orar, hoje eu estava almoçando com um casal, e essa esposa, ela disse assim para mim, enquanto nós estávamos orando, falou, pastor, eu tive uma experiência diferente nessa vigília de sexta-feira. Porque pela primeira vez eu fui orar e todas as vezes que eu ia orar, me vinham versículos na mente e eu comecei a orar a palavra de Deus. E eu falei para ela, aleluia, essa é a forma mais saudável de se orar, porque é a certeza de que Deus ouvirá e responderá. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, e nós não fazemos dela um livro místico ou um objeto de adoração, mas nós conhecemos, nós lemos, nós rabiscamos, nós vamos de um lado para o outro tentando entender, nós grifamos, nós sublinhamos, nós nos inclinamos para ela, nós podemos chegar, assim como Pedro, que já conhecia e entendia o que haveria de vir, porque a própria palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, que profere por Davi, da boca de Davi, ele já sabia que o que estava prestes a acontecer e o que acabou acontecendo, já estava escrito. Deixa eu te dizer, tudo do que está por acontecer, já está escrito. Todos os anos vindouros, já estão escritos na palavra de Deus. Cabe a nós conhecermos o que a palavra diz e nos aprofundarmos dia após dia, após dia, após dia, após dia. Ah, pastor, mas eu não entendo a Bíblia, eu não consigo ler. Amados, hoje nós temos a mensagem, nós temos NTLH, nós temos tantas versões. Tem quase a Bíblia do humano até já, né?
que começa, né, a hora que fala irmãos, ele fala velho. Isso não é desculpa para, sabe, é o suficiente de argumento para que a gente não tenha como desculpa de não ler. Olha que privilégio. A palavra de Deus que outrora era amarrado num altar, era acorrentada num altar, como desculpa de líderes eclesiásticos de que ela seria roubada, mas na verdade era para que ela não fosse conhecida. Hoje ela está pulverizada nos nossos telefones, nos nossos aparelhos celulares, nas estantes da nossa casa, nos criados mudos dos nossos quartos, em todos os lugares. Não há desculpa para o cristão do século 21 não ler a Bíblia todos os dias. Não há desculpa. A Bíblia deve ser conhecida. Pedro está aqui dizendo, no momento onde ele está tratando uma situação, ele diz, olha, já estava escrito. E eu quero te dizer uma coisa, no fundo do meu coração, o nível de discipulado dessa igreja depende da tua leitura diária da palavra de Deus. O nível de discipulado dessa igreja, ela vai aumentar a partir do momento em que toda a igreja estiver lendo a Bíblia todos os dias. Sabe por quê? Porque o teu argumento de se assentar com o teu discipulador não vai ser almático. Vai ser por curiosidades que você está lendo e não está entendendo. E eu oro para que chegue esse dia, onde os líderes de em casa corram atrás de mim falando, pastor, fulano perguntou um negócio lá, eu não estou conseguindo explicar para ele. O que eu faço? Se eu não souber, eu também vou para os livros, eu vou procurar e eu vou buscar. Mas, amados, preste atenção, a maturidade da igreja depende da própria igreja, se ela leu ou não a Bíblia. Eu posso fazer a pregação mais incrível aqui do púlpito. Se você não lê a palavra de Deus, você vai ficar só nela. Mas se você lê a palavra de Deus, você vai enriquecer. Amados, é a coisa mais incrível quando irmãos chegam na segunda, terça, quarta-feira, me mandam um WhatsApp, dizendo, pastor, você falou sobre isso, eu pensei sobre aquilo, e conecta com aquilo outro, e com aquilo outro que está na palavra de Deus, aquela história, aquela outra história, e traz a revelação. Eu falo, aleluia, o Senhor, Ele continua multiplicando os pães, né? Porque o Senhor, toda vez que nós nos achegamos aqui para trazer a palavra de Deus, que ela é revelada, ela é como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É quando aquela multidão está faminta e está sedenta e não tem o que comer. E alguém vem aqui e traz então por meio do poder, por meio do milagre do Senhor Jesus, o alimento para a congregação. Só que a gente não pode esquecer que aqueles 12 que estavam com Jesus voltam com os 12 cestos cheios de pães. Sabe por quê? Porque sobeja. Quando você lê a palavra de Deus, quando você conhece as escrituras, sobeja. Você acrescenta aquilo que você está ouvindo. Porque você se torna um conhecedor da palavra de Deus. Tiago 1:21 diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra que acolhemos ela com mansidão, ela é implantada em nós, para que a nossa alma seja salva de nós mesmos, seja salva dos ismos deste mundo, dos conceitos deste mundo, de tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, porque o Senhor Ele vai operando por meio da sua palavra. Versículo 18. Pedro então para de falar a respeito da necessidade da substituição e ele faz um breve resumo do que acontece com Judas. E ele diz assim nos versículos 18 e 19, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira em que em sua própria língua este campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Há dois relatos da morte de Judas. Um relato diz que ele foi enforcado. E este é o outro relato que diz que as suas entranhas se derramaram. Que ele caiu, precipitou-se, caiu e rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Amados, pode ter acontecido uma série de situações aqui. E esses relatos, eles podem somar.
De repente Judas se enforcou, a corda arrebentou, alguém soltou e ele caiu. E quando ele caiu num lugar onde algo muito sério aconteceu ainda mais com o corpo dele. Mas o fato é que o texto diz que ele adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade. E a sua iniquidade, o seu derramamento de sangue, que é o que tornou-se o nome deste campo, porque aqueles sacerdotes, quando ele joga aquelas 30 moedas de volta para os sacerdotes, eles não podem recolher aquelas moedas e colocar de volta de onde eles tiraram, porque aquelas moedas elas estavam agora custando o sangue de um homem. E por conta de custarem o sangue de um homem, então, eles vão lá e compram este vale, para que este vale seja um vale amaldiçoado, para que seja um lugar de enterrar as pessoas que eles não conheciam, que não faziam parte do contexto do convívio deles. E torna-se então um campo de sangue. Deixa eu te dizer algo. O sangue de Judas não é o sangue de Cristo. Porque o sangue de Judas, ele é um sangue do remorso. Ele não é um sangue do arrependimento. Mateus 27:3 diz: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus era condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. O remorso, ele é a mudança de uma opinião. O remorso, ele é um arrependimento na consciência. O remorso, ele é metade do processo do verdadeiro arrependimento. O remorso das Escrituras, que tem no seu original o metamelomai, que é diferente da metanoia, que é o arrependimento, diz respeito a uma mudança de opinião. Ou seja, eu sou convencido de que o que eu estou fazendo de errado é errado. Mas para aí. É como se a minha mente foi convencida, mas o meu coração ainda está desejoso em fazer o que é errado. Judas, ele entendeu o que ele tinha feito. E é por isso que ele teve remorso. É por isso que neste momento ele foi confrontado por aquela nova verdade. Mas aquela nova verdade não o tomou por completo, porque não houve a ação do Senhor. Aquela verdade simplesmente levou-o a se entristecer e levá-lo a um afastamento. É claro que nós sabemos que havia já uma promessa para a vida do traidor, já estava desenhado o que haveria de vir por meio da vida daquele homem, mas nós entendemos que também podemos aprender por meio da ação dele, e a ação dele gerou então um afastamento, e o que o remorso faz no meio de nós é um afastamento. Porque nós somos convencidos de que estamos errados, mas não há ação de Deus para que haja uma transformação genuína. É quando a pessoa é confrontada e ela se afasta. É quando a pessoa é confrontada, ela vira as costas. É quando a pessoa é confrontada, ela pode até se entristecer. Mas o caminho dela não é em direção ao altar, é em direção ao distanciamento do altar. E aqui há um ensinamento que eu e você precisamos receber. Porque o arrependimento genuíno, amados, é a mudança de vida. O arrependimento genuíno é quando nós entendemos que estamos errados e buscamos no Senhor força para sermos transformados. É quando em Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Veja que o arrependimento, ele é o fundamento para que a conversão aconteça, ou seja, eu estou indo para uma direção, eu me converto daquela direção e eu então vou para um outro lugar onde os meus pecados são cancelados. E sabe qual é esse lugar? É os pés da cruz. É quando eu não sou somente convencido, mas eu sou convertido daquela mudança. Não é um convencimento qualquer que vem, mas é a ação poderosa do Espírito Santo. Que Judas, a palavra relata que Judas não teve. Então, que todos nós aqui nessa casa tenhamos o hábito de nos arrependermos, nos aproximando de Cristo. Que você entenda que o teu arrependimento não pode te gerar distanciamento, mas tem que te gerar aproximação do Senhor. Não é
quando você diz eu sou indigno, portanto você se entristece e se afasta, mas é quando você diz eu sou indigno e por isso eu preciso ainda mais de Deus. É por isso que a igreja tem como papel fundamental acolher todas as pessoas, para que haja esperança, para que quando nós juntos busquemos a presença de Deus, este operar do Espírito no meio de nós vá gerando arrependimento no meio de nós e no meio de uma comunidade que aceita o próximo, amém? Eu vou dar mais uma chance para você, no meio de uma comunidade que aceita o próximo, com todas as suas diferenças, com todas as suas variações, com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, pode ser canal de bênção um na vida do outro, para que o arrependimento não gere distanciamento, mas que gere então uma aproximação da presença do Senhor, para que eu e você possamos ser transformados todos os dias de glória em glória. É a oportunidade que eu e você temos de sermos canal de bênção na vida um do outro. A igreja que começa a se distanciar, porque às vezes, fulano, pai amado, fulano veio para a igreja. Eu vou para outra. Vão me estragar. Faz o favor para mim, não vai para outra não, que senão você que vai estragar a outra. Eu e você precisamos ser quebrantados na presença do Senhor, porque o arrependimento genuíno gera unidade. O arrependimento genuíno gera, amados, Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se distanciou dos apóstolos. Tomé duvidou de Jesus, ele se distanciou dos apóstolos. Porque o arrependimento gera unidade. Quando nós vemos uma pessoa chorando, quebrantada, contrita, buscando a face de Deus, porque algo está de errado na vida dela e ela quer consertar, olha, eu sou o primeiro a pular em cima de compaixão. Eu sou o primeiro a abraçar e falar, estamos juntos, meu irmão, vamos resolver esse negócio junto aqui. Não sei como é que vai ser, não sei como é que a gente vai resolver esse negócio, vamos buscar a palavra de Deus, mas vamos resolver esse negócio junto. O nome disso é igreja. O nome disso é arrependimento genuíno. O nome disso é quando eu e você buscamos de fato a presença do Senhor, porque precisamos desesperadamente de uma solução. Jesus diz, olha, eu não vim para os sãos não precisam de mim. Quem precisa de mim são os enfermos. São aqueles que buscam a presença do Senhor para uma mudança. Pedro então continua no versículo 21 dizendo, olha, é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um deste se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aqui nós vemos, amados, uma característica valiosíssima no meio daqueles primeiros seguidores de Jesus após a sua ascensão, o zelo. O zelo em conhecer a Jesus. O zelo em fazer aquilo que era o que precisava ser feito. Ele diz, é necessário que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, desde antes que havia conhecido João Batista, até os dias em que dentre nós foi levado às alturas, ou seja, daquelas testemunhas que estavam com os discípulos. Um destes se torna testemunha conosco de sua ressurreição. Mais uma testemunha de Cristo, do início ao fim. E aqui há uma necessidade de que houvesse o entendimento que eles tinham, de que porque precisava suplantar, porque precisava então completar este número 12. Jesus diz em Lucas 22, 29, o seguinte, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa do meu reino, e vos assentareis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Veja o zelo de Pedro em querer cumprir com as ordenanças de Jesus, entendendo que para que se julgasse as 12 tribos de Israel, era necessário 12 apóstolos. Amados, havia um zelo no coração destes homens de que todos os ensinamentos de Jesus, de que todos os ensinamentos do Antigo Testamento fossem não só conhecidos, mas fossem praticados na vida daqueles que seguiam a Jesus. Esses homens, eles demonstram um zelo em cumprir a vontade do Senhor na maturidade em que eles estavam vivendo.
Foi sempre assim? Os 12 continuaram sendo substituídos? Não, nós sabemos que não. Mas para aquele momento, para aquela maturidade, para aquele entendimento, eles fizeram o que foi possível. Nós já ouvimos pessoas dizendo, poxa vida, eu me lembro que há anos atrás, quando eu me converti, eu fiz tantas coisas tolas. Eu fazia coisas que eu tenho até vergonha de falar hoje que eu fazia, né? A gente conversa com as pessoas da igreja, esses crentes mais velhos, né? Que vieram de um movimento neopentecostal e que deram volta, que jogaram sal e que fizeram isso, fizeram aquilo, e né, que pularam e que não sei o que lá, e que fizeram aquela coisa arada toda que a gente vai ouvindo as histórias. E tem gente que tem até vergonha de falar de algumas coisas que fizeram, não porque Deus mandou, mas porque estavam na onda, né? Claro, porque quando Deus manda é para fazer mesmo. Amém? Mas que estavam na onda, que fizeram aquela coisa arada toda e não sei o que lá e tal. E eu penso assim, quando você fez querendo acertar? Sim, eu fiz querendo acertar, então você fez para Deus. Fez errado, mas fez para Deus. Fez para Deus porque o entendimento que você tinha até ali era aquilo. E nós precisamos entender essa verdade. Talvez a forma em que você ore hoje, daqui 10 anos, vai ser uma forma infantil de olhar daqui 10 anos e falar, nossa, eu não sabia nem orar. Hoje eu oro tão diferente. Hoje eu oro com tanta propriedade da palavra de Deus. Ou você vai olhar e vai falar, poxa vida, você acredita que eu passei 10 anos na igreja e não li a Bíblia todo dia? Você acredita que eu passava tanto tempo fazendo as coisas de Deus e da igreja e necessidade, mas eu nem orava de manhã? São as nossas infantilidades, às vezes são as nossas faltas de profundidade, mas eu quero dizer a você, se o teu coração estava buscando agradar ao Senhor, valeu a pena. Ah, pastor, uma vez eu fui movido pela emoção e eu peguei uma oferta que eu não podia nem ofertar e eu dei lá para o fulano e o fulano foi lá e gastou tudo errado. Não pega de volta não, deixa ela lá, porque você deu para o Senhor. Era a maturidade que você tinha para aquele momento. Era o entendimento que os apóstolos estavam tendo para aquele momento. Eles entendiam que precisava haver uma substituição daquele 12º. Então eles foram zelosos com a vontade do Senhor. Eles demonstraram zelo em manter as promessas para os judeus. Nós o domingo passado nós falamos a respeito da importância de nós orarmos pelos judeus. Orarmos pelo povo de Israel, orarmos para que há paz em Jerusalém. E Jesus estava falando que esses 12, eles viriam julgar as 12 tribos de Israel. E eles estavam preocupados com os seus. Era um zelo. Eles demonstraram um zelo também de ministério, com gente de comprometimento com a vida de Cristo. Eles disseram, olha, é necessário que esse 12º, ele tenha visto Jesus desde a época de João Batista até a ascensão dele, para que o testemunho dele seja verdadeiro, genuíno, e não somente de que ele ouviu falar, mas que eles viram e experimentaram a presença de Jesus durante todo o seu ministério do começo ao fim. E se fôssemos escolher entre nós, aqueles que conhecem a Jesus dos evangelhos, seríamos todos nós aprovados? Seríamos todos nós aprovados que já lemos pelo menos Mateus, Marcos, Lucas e João? Seríamos todos nós aprovados não de viver uma religiosidade, mas de andar na intimidade do conhecimento da palavra de Deus e de uma vida transformada? Homens zelosos. Sejamos nós uma igreja zelosa. Sejamos nós uma igreja que se inclina em cumprir a vontade do Senhor. Romanos 12:11 diz, no zelo, não sejais remissos, ou não sejais lentos, serdes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, na hora que é para decidir, decida pelo excesso de zelo. Ainda que você erre, decida pelo excesso de agradar ao Senhor. Ainda que você faça além do que lhe é requerido, decida pelo excesso em olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu fiz a minha parte, talvez eu tenha passado um pouquinho, mas eu fiz aquilo que o meu coração entendeu por meio daquilo que a tua palavra me apontou. Que você não se arrependa, porque se arrepender pelo excesso de zelo é melhor do que se arrepender pela falta de zelo. É melhor do que se arrepender quando eu olho e digo, não, eu não vou ser como aqueles lá que nossa, parece, né,
tudo coroinha do pastor, né? Não, eu não vou ser como esses, não. Eu vou ficar aqui no meio do caminho. Tá tudo bem, eu não vou pecar demais, né? Mas também, de vez em quando sai um palavrão, fazer o quê? De vez em quando eu agrido a minha esposa, fazer o quê? De vez em quando eu bato com raiva no meu filho, fazer o quê? De vez em quando eu xingo alguém no trânsito, fazer o quê? Não, eu sou assim mesmo. Não. Seja fervoroso no teu zelo para com as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Versículo 23. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e o lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. É interessante que Matias, a palavra Matias significa presente de Deus. Esses homens receberam não só um 12º apóstolo, mas eles receberam um presente de Deus, por resolverem as pendências, por conhecerem a palavra de Deus, por converterem-se dos maus caminhos por meio de um arrependimento genuíno e por permitirem tornar-se zelosos pelas coisas do Senhor. Eles receberam um presente do Senhor. Eu quero dizer a você, busque viver uma vida onde você ouve a voz do Senhor e as tuas decisões são conduzidas por aquilo que Deus fala para você. Ainda que eles usaram de um contexto do Antigo Testamento de tirar a sorte, ainda que, obviamente, eles não estavam ali ainda com o Espírito Santo habitando dentro deles, eles tinham que dar um jeito para que Deus pudesse falar naquele momento. E eles então decidiram tirar a sorte, mas fato é que pelo seu zelo e pelo seu temor a agradar ao Senhor em todas as coisas, o Senhor falou com eles. Ainda que na certa forma, a imaturidade deles, de não ouvirem, não buscarem de uma forma mais profunda, mas tirarem a sorte, como pegar uma caixinha de promessa e puxar um versículo, eles ainda assim foram presenteados pelo Senhor. Nessa semana nós tivemos uma experiência muito incrível. Mais uma vez, vocês sabem que nós estamos nos inclinando para Guiné-Bissau, para servir aqueles nossos irmãos. Hoje nós somos ali 3 pontos de pregação da palavra. Nós temos dois terrenos de 2.000 metros quadrados, ou seja, um total de 4.000 metros quadrados. Já temos um poço que está sendo terminado a escavação dele. Já temos mais de 1.500 blocos de concreto prontos. Tudo isso com o dinheiro do hambúrguer, né, que nós estamos administrando, né, estamos aí, continuamos fazendo aquilo que o Senhor pediu para nós, né, estamos avançando nesse processo. E o Senhor tem acrescentado, os irmãos vão bem lá, ou melhor, estavam de certa forma mais confortáveis até uns 2, 3 dias atrás. E estamos tendo uma frequência de nos cultos de Bissorã, uma média de 20 a 30 pessoas. Nos cultos de Bissau, mais uma média de 20 a 30 pessoas. E nos cultos de Mansoa, umas 60 a 70 pessoas. Isso nos domingos, sem contar todas as tribos que estão sendo alcançadas, né, ao longo da semana, com o ensino da palavra de Deus. Filhos de muçulmanos, que equivale a quase uma média de 800 crianças que estão aprendendo a ler e a escrever com a palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. E tem gente que pergunta pra gente o que a gente faz aqui de segunda a sexta, mas continuemos. E aí, tudo isso indo bem, nós recebemos uma ligação. Eu quero até inclusive honrar a Stephanie aqui hoje nessa noite, que em novembro nos ligou, falando com a pastora, dizendo: olha, pastora, mandou um áudio, ok, a mesma coisa hoje, ligar, mandar áudio. Dizendo: pastora, eu tive um sonho, e nesse sonho Deus falou para mim, para falar para vocês não irem para Guiné-Bissau, porque o país ia entrar em guerra. Algo mais ou menos assim. E nós ficamos reticentes, porque justamente na semana seguinte a gente iria comprar as passagens para irmos. A gente olhou um para o outro, e agora José, né? Não vamos comprar, vamos esperar. Esperamos.
E aí tivemos uma reunião com o pastor Dag e a pastora Leandra aqui em cima, um mês depois, ou mais ou menos por volta de dezembro, janeiro. Oi? Em janeiro. E aí explicando por que a gente não estava indo ainda, por que as passagens não foram compradas. E naquele momento em que eu falei para o pastor Dagmar pegou o telefone, entrou num jornal lá de Guiné-Bissau e ali já estava falando a respeito da tensão por conta dessa troca de presidência. Que há 40 anos o país tem sido oprimido por um partido só que não sai do poder e agora havia uma eleição que ia se dar em dezembro e janeiro. E aí nós então falamos, bom, então vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Aguardamos e nessa semana, ou na semana passada, semana passada, hoje é domingo, né? Semana passada, o novo presidente que ganhou as eleições, ele então ele não estava recebendo a aprovação do STF, Supremo Tribunal Federal, para entrar então na presidência, porque o STF estava comprado por esse outro partido que está em vigor há 40 anos. E eles então decidiram assumir a presidência, aconteça o que acontecesse. E nessa semana, Guiné-Bissau entrou com 2 presidentes de uma vez só. Houve uma grande confusão e foi engraçado porque nós estávamos mais uma vez prontos para comprarmos a passagem. O Alenir, inclusive, estava com a gente aqui na igreja. A gente falou, Ali, se a gente paga metade, a igreja paga metade, você paga metade, vamos embora, tal, não sei o que lá. E vamos, o pastor Dagmar, a pastora Leandra tinham um compromisso, né, no Paraná, não poderiam ir. E aquela coisa toda, e a gente, vamos comprar. Aí o pastor Everton no dia seguinte, não comprem passagem, não venha, ninguém entra, ninguém sai de Guiné-Bissau. E a gente de novo ouvimos ao Senhor, cancelamos as compras das passagens. Essa amiga nossa de infância, que é a agente da empresa de turismo lá que compra as passagens, ela fala assim, está de brincadeira comigo, né? Porque você fala para comprar, eu vou lá, faço orçamento, isso, aquilo, na hora que é para comprar, na hora que é para pagar, você manda cancelar, né? Mas nós decidimos ouvir ao Senhor, porque a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Sempre. Que eu e você possamos buscar a resposta no Senhor em tudo aquilo que nós façamos, para que nós possamos ser encontrados aprovados como aqueles que ouvem e se submetem à voz do Senhor. Aprenda a resolver as pendências. Conheça a palavra de Deus cada vez mais. Converta-se dos maus caminhos por meio de um arrependimento genuíno. Permita tornar-se um zeloso pelas coisas do Senhor, ainda que você faça em excesso. E dependa das respostas de Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento para nós orarmos. Senhor amado, obrigado pelo privilégio de caminharmos em unidade contigo. Obrigado pelo privilégio de recebermos as tuas direções e sermos moldados pela tua mão. Pela tua mão que de um artista perfeito, que és tu, é capaz de fazer maravilhas. É capaz de transformar as coisas mais feias e tenebrosas em coisas incríveis e maravilhosas. Estes somos nós, Senhor. Essa é a nossa história. Essa é a história da humanidade. Um povo que, por vontade própria, decidiu caminhar, trilhar um caminho de distância do Senhor. Um povo que decidiu pecar. Um povo que decidiu ser conhecedor do bem e do mal. E que, por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça, o Senhor envia o teu Filho e habita em nós e nos transforma dia após dia. Senhor, em nome de Jesus, que essas sementes que foram plantadas em nosso coração nessa noite, por meio da tua palavra e pelo operar do teu Espírito, possam vir a germinar em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a resolvermos as pendências. Ajuda-nos, Senhor, a termos um histórico que agrada a Ti em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocarmos em oração aquilo que é difícil para nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a conhecermos a Tua palavra cada vez mais. Revela-te a cada um de nós mais e mais.
Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito, Senhor, para que um arrependimento genuíno seja gerado em nós todos os dias, para que essa manutenção deste primeiro arrependimento que foi quando nos encontramos contigo, possa se dar, Senhor, de forma tão graciosa, e que a todos os dias, Senhor Deus, possamos levantar mãos limpas e coração puro, vestes brancas, vestes de louvor na Tua presença. Permita-nos, Deus, tornarmos-nos zelosos pelas Tuas coisas e a dependermos completamente das Tuas respostas. Em nome de Jesus. Amém.